Sejam todos bem-vindos. Este é o canal Teologia, Educação e Filosofia. E nesta oportunidade nós vamos estudar o livro de Hebreus. Esta aula ela é referente à aula que eu prometi aos alunos do presencial que estaria gravando para que nós pudéssemos terminar o livro de Hebreus. Nós estudamos em sala de aula do capítulo 1 ao capítulo 6 e agora nós vamos fazer uma finalização do capítulo 7 ao capítulo 13 do livro de Hebreus. Lembrando que o nosso tema é a supremacia do sacerdócio de Cristo, né? E nós vamos abordar esse assunto a partir do capítulo 7 até o capítulo 13. Lembrando a você, aluno, que não pode deixar de ler o livro guia, né? Nosso livro, e também fazer os exercícios e as provas, tá? Então, vamos aqui à nossa última aula de Hebreus. Lembrando que a próxima disciplina que nós vamos estudar é os livros escatológicos, tá bom? Então vamos lá. Os nossos objetivos aqui vai ser compreender a superioridade do sacerdócio de Cristo em comparação com o sacerdócio levítico, conforme exposto no livro de Hebreus, do capítulo 7 ao capítulo 13. E aplicar essa compreensão na vida cristã prática. Eu sempre gosto de lembrar aos irmãos que estudar teologia não é simplesmente adquirir conhecimento para ensinar e para pregar nos púlpitos das igrejas, mas é primeiramente para uma ação prática, ou seja, eu aprendo a teologia, os princípios cristãos, das doutrinas cristãs, primeiramente para aplicar na minha vida pessoal. Após eu aplicar na minha vida pessoal, eu estarei apto a ensinar e também a pregar, tá bom? Então, a estrutura da nossa aula vai estar a introdução, né, que é já isso que nós já estamos fazendo, apresentando esse tema, né, que é a supremacia do sacerdócio de Cristo. Vamos ver o propósito do autor, né, que escreveu o livro. Isso é muito importante, nós entendermos o propósito que o autor teve, né, em escrever o livro, quais foram os objetivos dele para aquele público-alvo, tá? E a leitura introdutória que nós vamos fazer está aqui no capítulo 7, do verso 1 ao 3. Eu estou utilizando uma Bíblia revista e corrigida. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, tá? Nós vamos ter aí a primeira coisa importante que nós vamos discutir, até para entender, toda essa comparação que o escritor aos Hebreus faz de todo o sacrifício do culto, né, vamos dizer assim, da antiga aliança para o culto da nova aliança, ou seja, a antiga aliança, né, e a nova aliança. A antiga aliança, né, que foi a lei que era consumada com o sacrifício de animais, e a nova aliança que foi selada com o sangue do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, para a gente entender todo esse processo que o autor está desenvolvendo no livro de Hebreus, fazendo toda essa comparação, iniciando lá, né, antigamente Deus falou através dos profetas, né, e agora tem falado conosco através do Filho. Essa comparação se dá pelo fato de que
Os ouvintes ou os primeiros leitores do livro de Hebreus, ele foi destinado a judeus que estavam passando por sérias perseguições e acabaram sendo tentados a retornar, deixar o cristianismo e retornar para o judaísmo, como está escrito aí, para os cristãos judeus que estavam considerando retornar ao judaísmo devido à perseguição. Então, o autor, que nós não sabemos exatamente até hoje quem é realmente o autor do livro de Hebreus, como nós vimos em aulas anteriores, alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, alguns chegam a dizer que foi Silas. Não sabemos o autor, né? Não podemos bater o martelo de quem foi realmente que escreveu este livro. Mas uma coisa nós conseguimos captar, que esse autor era alguém que conhecia muito bem o Antigo Testamento, né? E toda a lei cerimonial, né? Porque aqui todo o livro ele vai tratar da lei cerimonial do Antigo Testamento, comparando agora com a nova aliança em Cristo. Então, esses judeus que estavam tentados a retornar ao judaísmo, o escritor envia esta carta para mostrar para eles que voltar ao judaísmo seria um retroceder, né? Sem nenhum tipo que palavra eu posso usar aqui? Sem nenhum tipo de motivação. Por quê? Porque a lei anterior, a aliança anterior, ela é muito inferior à lei e aliança, né, da nova de Cristo, ou seja, né, a aliança do Antigo Testamento ela não chega nem perto da aliança agora no Novo Testamento, que é uma aliança definitiva, que é uma aliança que não precisa repetir os sacrifícios. Então ele quer mostrar a essas pessoas que retroceder é um engano, né? Que eles estão numa aliança agora muito superior àquela que foi dada por Deus a Moisés. Então, tendo esse pensamento, quando você lê o livro de Hebreus, você vai compreendendo melhor a argumentação que o autor vai trazendo, propondo para esses judeus que retroceder realmente não é o caminho certo. Vamos para o próximo. Então, a primeira coisa que ele vai fazer é Melquisedeque e o sacerdócio de Cristo. É muito interessante que a Bíblia vai dizer o seguinte, que o sacerdócio de Cristo, ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Aí o que significa, né? Significa que Cristo é anterior a Abraão, anterior a Levi, né, de onde vêm os levitas, né, e aos sacerdotes levíticos, né? O sacerdote ele tinha que ser da família de Arão, né, os levitas de Levi. Então, quando ele diz que o sacerdócio de Cristo, né, é semelhante ao de Melquisedeque, é porque quando compara Melquisedeque e Cristo, é uma coisa interessante. Você não vê nada sobre genealogia de Melquisedeque, você não tem um relato de quando ele veio à existência, quando ele morreu, ou seja, ele é uma figura, um tipo de Cristo, né? Então é isso que o autor está querendo, está propondo aqui para nós nessa argumentação. A leitura bíblica nós fizemos apenas dos 3 primeiros versículos, mas mais para frente a gente vai lendo mais alguma coisa. Então olha só, o contexto histórico de Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, né, como está lá em Gênesis 14, de 18 a 20. Ele aparece abruptamente e sem genealogia, simbolizando, né, a eternidade e a singularidade do sacerdócio de Cristo, né? Então, como eu disse, quando diz que o sacerdócio de Cristo, né, é igual de Melquisedeque, é justamente nessa questão, né? Você não vê uma origem, né? Até porque você vai entender melhor isso quando você olha lá para
Evangelho de João, capítulo 1, né? E o verso de número 1. Veja que, deixa eu marcar meu Hebreus aqui, e a gente vai para João. Olha só, quando tratamos dessa questão não tem início de dias, nem... Então vamos aqui, João 1:1. Vejamos aqui, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então veja bem, João está iniciando seu evangelho ali, apresentando algo diferente dos sinóticos, né? Nos sinóticos você vê uma apresentação genealógica de Jesus, né? Por parte de Maria e por parte de José. Mateus por parte de José e Lucas por parte de Maria. Só que o João ele vai muito mais profundo. E é interessante a gente citar ele nesse momento aqui. Por quê? Porque ali apresenta que Jesus, ele é Deus. E Deus, ele é eterno. Ele não tem começo de dias, não tem fim de dias, né? Ele vive a eternidade. Então, é nesse ponto, é nesse viés, né, que o autor aos Hebreus está colocando a questão, né, e a comparação entre Melquisedeque e Cristo. Assim como Cristo, né, ou seja, assim como Melquisedeque, vamos dizer assim, né, que não tem história de genealogia, não tem, assim é Cristo. Por quê? Porque Cristo é Deus e ele é eterno. Então, olha, simbolizando a eternidade e a singularidade do sacerdócio de Cristo. Então, isso aí é um ponto, né, que não há discussão. Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é Deus, não tem começo de dias nem fim de dias. E ele veio, né, em determinado momento da história humana, ele se encarnou, né, ele veio em carne para passar, para sofrer, para pagar pelos nossos pecados, sentir o que nós sentimos, viver o que nós vivemos, né, mas isso não significa que o começo dele foi quando ele foi, né, gerado por Maria. Ele é eterno. Então, a tipologia de Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura que prefigura, ou seja, que aponta, que mostra, né, que revela algo, né? Prefigura Cristo, sua ausência de genealogia e sua combinação de rei e sacerdote apontam para a eternidade e a totalidade do ministério de Cristo. Então vejam, né, o escritor aos Hebreus ele vai dizer que Cristo é o nosso hoje, né? Depois de ter cumprido todo o plano de salvação, ter morrido na cruz, ressuscitado, hoje ele é o nosso sumo sacerdote que está ao lado direito do Pai, né? E ainda intercede por nós. É interessante que eu acredito que vocês devem lembrar. Vamos voltar no livro de Hebreus. Veja aqui, eu gosto muito desse texto, capítulo 4, verso 14, que diz assim: visto que temos um sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, olha só, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então veja, Jesus hoje, ele é o nosso sumo sacerdote eterno, né? Por quê? Porque não morre, porque ele é eternidade. É difícil a gente desenvolver um conceito muito abstrato
como é a questão da eternidade. Mas eu acredito que você já, pelas aulas que nós já temos tido, você já deve ter um pouco iniciado essa compreensão. Bom, superioridade de Melquisedeque sobre o sacerdócio levítico. Ou seja, o sacerdócio de Melquisedeque, ele veio antes do sacerdócio levítico, né? Da passagem de Gênesis 14, onde aparece Melquisedeque, até a lei mosaica, quando Deus, né, tira o povo de Israel, né, do Egito, lembra? Aí ele dá 3 leis, da lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, né? E quando ele dá a lei cerimonial, ele levanta também a categoria de sacerdote, através da linhagem de Arão, né? E os levitas da linhagem de Levi. Só que a Bíblia apresenta o sacerdócio de Melquisedeque antes do Levítico. Por isso, da superioridade de Melquisedeque sobre o sacerdócio levítico. Então, Abraão, patriarca dos levitas, pagou o dízimo a Melquisedeque, demonstrando a superioridade deste, né? Ou seja, o maior, né, abençoando o menor, né? Assim, o sacerdócio de Melquisedeque é superior ao levítico. Vamos ver aqui agora do verso de número 4. Olha, considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então veja só que coisa maravilhosa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda que ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Então, toda essa figura aponta para essa superioridade do, né, sacerdócio de Melquisedeque sobre o Levítico. Agora, Cristo como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o sacerdócio eterno e perfeito. Ao contrário dos sacerdotes levíticos, quem é que eram mortais e pecadores, Cristo é eterno e sem pecado. Oh, glória a Deus! Isso é a diferença, por isso que é perfeito, né? Porque é um sacerdócio eterno e de quem não teve pecado. Porque Cristo, mesmo vindo humanamente ao mundo, ele não pecou. Vamos continuar no texto aqui, ó. Agora vamos aqui do 11 ao 28. De sorte que a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele que tem essas coisas, se dizem, pertencem a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar
outro sacerdote, que não foi segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida numa melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar julgamento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacrifício perpétuo, porquanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Vamos até aqui. Então veja que o sacerdócio de Cristo é superior porque ele vive para sempre. E como nós vimos já, ele intercede continuamente por nós. Né? O sacrifício dos levitas, morria um, tinha que vir outro. Né? Todo ano eles tinham que apresentar o sacrifício. E o interessante é que o sacerdote ele precisava primeiro apresentar o sacrifício pelos seus próprios pecados, né, para depois poder fazer pelo povo. Jesus não precisou fazer sacrifício por ele, né, porque ele não teve pecado. E o seu sacrifício foi completo e foi perfeito. E nós vamos ver isso com mais detalhes um pouquinho mais à frente. Então vamos lá. Então, o ministério superior de Jesus, tá? Olha, primeiro, sumo sacerdote celestial. Cristo exerce seu ministério no verdadeiro tabernáculo, lá no céu, não feito por mãos humanas, né, como era aqui. Construíram lá primeiro a tenda, né, que foi o primeiro tabernáculo, depois o templo. Né. Isso contrasta com os sacerdotes levíticos, que serviam em um tabernáculo terreno. Jesus está, né, num tabernáculo celestial. Oh, coisa linda, irmão. Jesus está no céu, na dimensão que nós nem conhecemos, né? Temos um desejo de chegar lá, mas, né? Então isso já o torna superior a qualquer tipo de sacerdócio terreno, né? Segundo, mediação de uma nova aliança. Cristo é o mediador de uma nova aliança superior, baseada em melhores promessas. A antiga aliança, né? Por que melhores promessas? Vamos aqui primeiro. Guarda isso. As promessas para Israel era ser cabeça de nação, entrar numa terra que mana leite e mel, ter de tudo do bom e do melhor na terra prometida. Então, as promessas para Israel eram promessas terrenas. Promessa terrena, não acaba e fica por aqui mesmo. Por mais que por mais que você ganhe, por mais que a pessoa tenha milhões, fica aqui, acaba aqui. Só que a aliança com Cristo não promete coisas terrenas exclusivamente, mas promete o quê? A ascensão ao céu. Vida eterna no céu, numa dimensão onde traça nem nada, nem ladrão rouba, nem traça destrói nada. Então, são baseadas em melhores promessas por isso, porque a promessa para Israel era terrena. A promessa para a igreja, para os que creem em Cristo, são promessas espirituais, celestiais, e são muito melhores do que as promessas aqui. Tá dando para compreender isso, tá?
E outra coisa, a antiga aliança foi incapaz de purificar verdadeiramente a consciência humana, mas a nova aliança mediada por Cristo é eficaz e eterna. Vamos ler esse texto aqui? Hebreus 8, do verso 6 ao 13. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas, tá? Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. O que ele diz aqui? Se o primeiro sacrifício, se a primeira aliança fosse já fosse a perfeita, não haveria necessidade de ter uma segunda aliança selada com o sangue do Senhor Jesus, tá? Aí verso de número 8, por quê? Repreendendo-os, lhes diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Veja que aqui o autor está citando Jeremias capítulo 31, né? Aí ele continuando aqui, ó. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Tá? É porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escrevereis, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais, dizendo, novo concerto, né? Envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, apontando aqui, né, a superioridade dessa aliança. E é interessante que na nova aliança com Cristo, Deus fez coisas novas. Por exemplo, né, além de ser um sacrifício perfeito, não precisamos fazer esse sacrifício todas as vezes, todos os anos, como era na antiga aliança, né? Além do sacerdócio de Cristo ser perfeito, porque ele foi o sacerdote e ao mesmo tempo o próprio sacrifício, foi perfeito. Deus fez algo extremamente maravilhoso na nova aliança. E que foi? Foi o quê? Selar o povo com o Espírito Santo da promessa. Veja aí agora a ação do Espírito Santo, Deus Espírito Santo, né? Nessa nova aliança, ele não age como agia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre alguma pessoa específica para fazer alguma coisa, para realizar alguma obra para Deus, depois se retirava. Não, na nova aliança, o Espírito Santo agora faz parte, né, da nossa vida diariamente, porque fomos selados e nos tornamos morada, né? O Espírito Santo agora mora, vive dentro de nós. Então, essa aliança, ela é muito superior, né, do que a antiga aliança. Terceiro aí, ó, escritura da lei no coração. A nova aliança envolve a internalização da lei de Deus escrita no coração dos crentes. Ao invés de tábuas de pedra, como foi lá, né? Lembra? Moisés subiu, Deus deu a lei em tábuas de pedra, né? Não, agora a lei está no coração, né? Principalmente por essa presença do Espírito Santo na nossa vida, que nos ajuda a compreender, que aplica, porque o Espírito Santo é quem aplica a palavra de Deus no coração do homem, né? E é necessário isso, porque senão o homem nem tem condições de compreender as coisas de Deus, como Paulo vai dizer lá no capítulo 3 de 1 Coríntios. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, mas o que é espiritual, ele compreende, porque o Espírito Santo nos revela. Tá? E
Deus, isso destaca a transformação interna e pessoal proporcionada por Cristo, né? Porque pela salvação em Cristo nós fomos selados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Jesus disse o seguinte: ó, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos. Enviarei o Espírito Santo que estará convosco. E é esse Espírito Santo que trabalha nessa renovação, né? Aqueles que têm a Cristo são que novas criaturas. Por quê? Porque esta ação do Espírito, né, nos concedida através da nova aliança perfeita em Cristo, nos faz compreender as coisas de Deus, nos dá força para enfrentar as adversidades, as perseguições e principalmente a resistir o pecado. Portanto, a nova aliança estabelecida por Cristo é superior à antiga em todos os aspectos, oferecendo um relacionamento mais íntimo e transformador com Deus. Então, o sacrifício perfeito de Cristo, tá? Cristo se ofereceu uma vez por todas, não com sangue de animais, mas com seu próprio sangue. Isso assegura uma redenção eterna. E ao contrário dos sacrifícios levíticos, que eram representativos e temporários, tá? Então nós já temos abordado bastante isso, dessa superioridade. E outra, segundo, purificação consciencial. Os sacrifícios levíticos purificavam cerimonialmente, era uma cerimônia, até porque todo ano era repetido. E todo ano a pessoa estava com o mesmo problema, com o mesmo pecado, não se libertava daquelas coisas e tinha que fazer, e a consciência não purificava. Agora, o sacrifício de Cristo purifica a nossa consciência, permitindo-nos servir ao Deus vivo com um coração puro. Por quê? É como eu disse anteriormente, a ação do Espírito Santo entra nesse momento na vida da pessoa, o que vai causar essa purificação na consciência. Aí é o Espírito Santo, a palavra de Deus, que é a água purificadora, né? O Espírito também purificador, que vai tornando essa pessoa que talvez antigamente, né, como eu, foi um drogado, foi um viciado, ou uma prostituta, ou alguém que está no mundo do crime, conhece a Cristo, ele é transformado. É por isso que as pessoas se impressionam, né? Falam, nossa, você era assim, 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 fazia isso, 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 e agora você está totalmente diferente. O que aconteceu? Foi remédio? Foi médico? Não, foi o poder de Deus. O poder do Espírito Santo, o poder da nova aliança, o poder do sacrifício de Cristo na vida, né, da pessoa que pela fé recebe e aceita Jesus como único e suficiente Salvador. E é justamente isso que o autor aos Hebreus está propondo e mostrando para aqueles judeus que estavam querendo retroceder ao judaísmo. Estava explicando de uma forma mais clara quão maravilhoso, quão poderoso e quão superior é o sacrifício de Cristo. Então é interessante e importante a gente ver isso. Você lê aí as referências em casa, né, como um bom aluno, tá? Vamos lá. Mediação da nova aliança. A morte de Cristo redime as transgressões cometidas sobre a primeira aliança e inaugura uma nova era de relacionamento com Deus. O sangue de Cristo é eficaz para a purificação e reconciliação. Vamos entender isso aqui. Na antiga aliança, o sacerdote ele tinha a função de levar o povo até Deus. Então o povo ia lá, levava o animalzinho para ser sacrificado. Depois era o sacerdote que fazia essa intermediação entre o povo e Deus. Ao contrário sempre do profeta, o profeta trazia a mensagem de Deus para o povo na antiga aliança, e o sacerdote ele levava os problemas e os pecados do povo diante de Deus e intercedia pelo povo diante de Deus. Na nova aliança, isso não é necessário mais. É por isso que, às vezes, eu sempre falo, as pessoas ficam chamando o pastor de sacerdote. Irmãos, pastor não é sacerdote, nunca foi e nunca será sacerdote. Sacerdote foi lá na antiga aliança,
pastor é pastor, pastor é cuidador de ovelha. Porque a função do pastor é diferente da função do sacerdote. O sacerdote era intermediário direto entre o povo e Deus. Hoje não. Hoje qualquer crente ele tem a oportunidade de chegar a Deus diretamente no Santo dos Santos. Então, essa coisa de ficar qualificando o pastor como sacerdote, não. Pastor é pastor. Pastor é para cuidar de ovelha, é para alimentar a ovelha, é para trabalho pastoral. Agora, o sacerdote não. O sacerdote tinha outra coisa completamente diferente. Era ser intercessor mesmo entre o povo e Deus. Tá? Eu sei que essas nomenclaturas aí, o pessoal coloca aí, mas tudo bem, né? Não vai para o inferno por causa disso, mas é bom a gente entender. Sacerdote foi sacerdote, pastor é pastor. Bom, vamos ver essa aqui, capítulo 9, verso 15, que vai nos mostrar essa mediação maravilhosa que nós temos, né, agora, através de Cristo. Ó, verso 15 do capítulo 9. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo, né, os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, lã púrpura e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro, como também todo o povo. Isso aqui foi o que aconteceu lá em Êxodo capítulo 24, né? Dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, aí nós observamos essa mediação. Jesus morreu, só que no sacrifício levítico o animal não ressuscitava, porque ali era uma sombra, era um tipo. Mas o verdadeiro sacrifício, o sacrifício eterno, Jesus morreu para cumprir, porque era necessário ter que morrer, ter que derramar o sangue, né? Mas ele ressuscitou. Então, segundo ponto, entrada no lugar santíssimo celestial. Cristo entrou no próprio céu, apresentando-se perante Deus por nós. Ele não precisava oferecer sacrifícios repetidos, pois seu sacrifício único é suficiente para a salvação eterna. Aí, verso 23, vamos lá. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entrava no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E aos homens, como aos homens, está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também, Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, apareceu segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então veja que coisa maravilhosa e a diferença do sacrifício, né, o sacrifício levítico, né, do Antigo Testamento,
em comparação com o sacrifício de Cristo, o sacrifício perfeito. Então, a obra sacrificial de Cristo é completa e perfeita, assegurando nossa redenção e reconciliação com Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que no dia em que Jesus deu o brado, Pai, está consumado, a Bíblia descreve que lá no templo o véu se rasgou de cima para baixo, né? Ou seja, abrindo o caminho. Então, hoje, eu e você, quando dobramos o joelho, ou mesmo quando você está orando sentado, deitado, andando, você tem a condição de estar entrando diretamente na presença de Deus, sem intermediação, né, de sacerdote, que é o novo e vivo caminho, né, que nos foi aberto pelo sacrifício perfeito de Cristo. Hoje nós podemos entrar diretamente na presença de Deus, com toda a reverência, não é isso? Então, é por isso que eu falo, sacerdote, sacerdote, pastor é pastor, né? O pastor não tem essa função de ser teu intermediário diante de Deus. Você mesmo pode falar diretamente com Deus, coisa que na antiga aliança não era possível. Mas com a aliança perfeita de Cristo, nós podemos entrar no lugar santíssimo, assim como Cristo entrou. Ele está lá hoje, mas nós podemos espiritualmente, né, na nossa oração, na nossa comunhão com Deus, entrar diretamente no Santo dos Santos, na presença de Deus. Bom, aí nós vamos ter aqui, a partir do capítulo 10, a exortação à perseverança e vida cristã. Por quê? Porque, lembra, né, o escritor ele tratou primeiramente da argumentação, apresentando a superioridade do sacrifício de Jesus Cristo, né, em comparação com a antiga aliança. E agora ele vai incentivar, vai encorajar, vai exortar aqueles irmãos judeus que estavam querendo deixar novamente o cristianismo para retornar ao judaísmo. Ele vai fazer uma exortação a que eles perseverem, né? Que eles continuem, tá? A leitura bíblica está aí, você pode fazer essa leitura tranquila aí na sua casa. Olha, acesso confiante ao Santíssimo. Pelo sangue de Jesus temos acesso direto e confiante ao trono da graça. Isso contrasta com o temor e a distância do antigo sistema sacrificial. Então, até nós já lemos, né, aqui, capítulo 4, né, que a gente tem, né, cheguemos ao trono da graça. Mas vamos ver aqui, capítulo 10, verso de número 19. Olha só. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmemente a nossa confissão, a nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai se aproximando aquele dia. Então aqui o escritor está exortando, né, aqueles crentes judeus a estarem juntos, né, a serem confiantes, a não largarem, né, a sua igreja, né, como alguns fazem, né, não, mas que eles permaneçam, tendo a consciência da maravilha que foi a nova aliança em vista da antiga aliança. Então, seja confiante. A mesma coisa tem que ser nós, a igreja, hoje, né? Diante das nossas lutas, das nossas adversidades, que são bem diferentes daquele tempo.
mas nós também somos chamados, né, a ter essa perseverança e a confiarmos e a entendermos que a gente pode, no momento de dificuldade, de luta, entrar lá na presença de Deus, no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário por nós. Aí nós temos também a advertência contra a apostasia. O que é apostasia? Como a gente tem falado em sala de aula, a apostasia é o abandono, né? O abandono à verdade, o abandono aos princípios cristãos, né? É abandonar, é deixar a verdade de lado e partir para uma outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que é revelado a nós através das Escrituras. Então o autor aos Hebreus, ele alerta contra a rejeição deliberada do sacrifício de Cristo, até porque, né, eles conheceram, eles experimentaram, né, essa nova aliança, esse poder de Deus, essa renovação espiritual, e retornar novamente para aquilo que eles haviam deixado, né? Isso é verdadeiramente uma atitude de rejeição deliberada àquilo que Cristo fez por nós. Até mesmo hoje, né? Uma pessoa aceita Jesus, vive anos na igreja e depois ela volta para o mundo novamente. Espera aí, ele está tendo uma rejeição deliberada do sacrifício de Cristo, daquilo que ele conheceu, de que ele experimentou. Então é muito sério isso, né? As consequências, como diz aí, destacando as graves consequências de tal atitude. Isso enfatiza a seriedade do compromisso cristão. Então não tem essa, estou na igreja hoje e amanhã estou no mundo. Não tem essa, estou com o pé na igreja e estou com o pé no mundo. Opa, peraí, de Deus ninguém zomba, né? Vamos ver o que o autor aqui, ele argumenta nessa questão. Olha só. Olha só, versículo de número 26. Porque, se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha aí. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Olha só. Então, o escritor está aí enfatizando justamente essa questão. Cuidado com a apostasia. Não vai abandonando as coisas de Deus assim, né? Sem motivo. Não existe motivo para abandonar. Pelo contrário, o Senhor, ele nos promete estar conosco, principalmente também quando nós estivermos nas horas de lutas, nas horas de dificuldade. Então, muito cuidado com isso. Isso é muito importante para nós, né, entendermos, né? E aquelas pessoas que nós conhecemos que têm se desviado dos caminhos de Deus, nós temos a obrigação de alertá-los, assim como o escritor aos Hebreus alertou aos crentes judeus que estavam, né, pensando em abandonar o cristianismo e retornar novamente para o judaísmo. No nosso caso, é alguém que está na igreja, alguém que viveu, sentiu a presença do Espírito Santo, viveu isso, mas está voltando, retornando às práticas do mundo. Muito cuidado com isso. Aí, o capítulo 11 vai apresentar os exemplos de fé, né? O capítulo 11 apresenta uma galeria de heróis da fé, demonstrando como a fé perseverante resultou em ações obedientes e agradáveis a Deus. Então veja como o autor ele construiu, né? Ele tem construído toda a sua argumentação no livro de Hebreus. Ele
coloca nos primeiros capítulos, né, a comparação da superioridade do sacrifício de Cristo, do sacerdócio de Cristo, de toda a questão da aliança e a superioridade, né, que existe na nova aliança. Depois, o que ele faz? Ele mostra o perigo, né, do abandono, o perigo da apostasia. E aí, no capítulo 11, ele vai dar um exemplo de pessoas vitoriosas e que foram vencedoras, mesmo tendo as suas dificuldades, né, no seu tempo, mas pela fé eles foram vitoriosos. Como que dizendo, olha, ao invés de você apostatar, faça como os heróis da fé. Mantenha a sua fé firme até o final. Então, olha que interessante esse capítulo e o que o autor vai dizer para nós aqui. O capítulo 11 apresenta a galeria dos heróis da fé, demonstrando como a fé perseverante resultou em ações obedientes e agradáveis a Deus. Esses foram exemplos, né? Esses exemplos, inspiram os crentes a manterem sua fé mesmo em meio às provações. Então, perseverança e disciplina. Somos chamados a correr com perseverança a corrida marcada para nós, aceitando a disciplina amorosa de Deus como parte do nosso crescimento espiritual. Irmão, a melhor coisa que existe é ser disciplinado por Deus, né? Não que a gente tem que ficar fazendo coisas erradas para ser disciplinado, não é isso. Mas é maravilhoso quando a gente erra e é disciplinado por Deus, porque mostra que Deus está com a gente. O duro é a pessoa viver um erro e não ter disciplina nenhuma, né? Vai ser chamado de bastardo. Então é importante isso. Nunca rejeite a disciplina de Deus. Esteja atento à disciplina de Deus, porque Deus disciplina aqueles a quem Ele ama. Olha, vida de santidade. Hebreus 13 nos exorta a prática do amor fraternal, né? A hospitalidade, a pureza sexual, a submissão aos líderes espirituais. Essa questão está muito difícil hoje, né? Submissão à liderança, né? Eu digo, não só por parte dos crentes, mas por parte também de muitas lideranças que nós vemos por aí, né, que também às vezes não se dão, né, o valor para serem respeitados, mas a questão é, né, nós estamos na igreja, nós temos a nossa liderança, nós temos que respeitá-las, nós temos que ser submissos, enquanto elas estiverem servindo a Deus fielmente, corretamente, nós temos obrigação. Agora, se a liderança descambar para o erro, aí quebra toda a obrigação da submissão. A submissão ela está inserida enquanto as coisas estão realmente dentro dos padrões divinos. Saiu do padrão divino, não tem obrigação de obedecer. Essa é a verdade e a realidade, tá? Então vamos lá. E a viver uma vida de santidade e sacrifício. Ou seja, santidade é o quê? É ser separado. Separado do quê? Das práticas mundanas, né? Não é ser separado do mundo, das pessoas. Não vai dar, né? É como a própria palavra diz, se for para isso, você tem que morrer e ir para o céu. Mas ser separado das práticas, ou seja, do sistema do mundo. E qual é o sistema do mundo? A mentira, o engano, a falsidade, a inveja, a corrupção, a maldade. É separado dessas coisas, tá? E sacrifício, por quê? Para a salvação nós tivemos que ter um sacrifício. Você acha que para servir a Deus não vai ter nenhum sacrifício? Vai ter, você vai ter que renunciar a muitas coisas, vai ter que tomar sua cruz e seguir a Cristo. Então, o sacrifício existe também, tá? Então, a vida cristã é marcada por uma caminhada contínua de fé, perseverança e santidade, sempre olhando para Jesus como autor e consumador da fé. Irmãos, a gente tem que olhar para Jesus. O grande problema, e eu quero dar um toque para você, é que as pessoas querem que a igreja seja completamente perfeita. Irmão, não tem como. A igreja é formada por pessoas, por gente, por homens e mulheres. E homens e mulheres, mesmo salvos, eles cometem erros também, né? É por isso que o João vai dizer assim: filhinhos, isso vos digo para que não pequeis.
Mas se caso vocês pecarem, nós temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados, né? E nos purificar de toda injustiça. Então, né, nós não somos perfeitos, mas nós temos, né, que ter uma caminhada, uma vida espiritual, né, que é sacrifício mesmo. A tentação está aí, a sedução está aí, né? Lembra que eu falei um dia para vocês as 3 dimensões que o crente vive? Primeira dimensão é a prova. A prova é sentido benéfico, porque só Deus prova o homem, né, a fé do homem. Segunda é a tentação, é a sedução, é o diabo tentando nos seduzir ao pecado. E a terceira dimensão é a colheita, né? Aquilo que planta você colhe. Então nós vivemos dentro dessa dimensão, dessas 3 dimensões. E nessas 3 dimensões o que acontece? É atrito, irmão, é a luta, é batalha. Mas Deus sempre está conosco, nos garantindo a vitória. Bom, aí nós temos a bibliografia aí desta aula. Eu espero que essa breve aula possa te ajudar a compreender o restante do livro de Hebreus. Lembrando, mais uma vez, leia o livro guia, leia direitinho, faça os exercícios e na sala de aula a gente vai poder tirar todas as dúvidas. Que Deus abençoe a cada um, fiquem na paz do Senhor e até o retorno das nossas aulas agora no início de agosto com a disciplina Livros Escatológicos. Deus abençoe e fique na paz do Senhor.